Podcast. Podcast Freeway. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de todo sábado às 18 horas pela Atitude TV. Eu sou a Érica Andrade. Eu sou o Douglas Andrade e você já está seguindo aí as nossas redes sociais, @ibatitude, @souneway. E também dá uma moralzinha lá, @umcasalconectado. Isso aí. Aqui você encontra tudo sobre relacionamento, família, vida 2 e muito mais. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai lá, ativa as notificações Atitude TV. E a TV da família? É a Bem Mais TV, a TV com conteúdos de qualidade para você e para a sua família. Hoje o nosso bate-papo é com Bernardo e Beatriz Matias, falando sobre filhos versus pais. E aí, como é que tá o seu relacionamento com seus pais em casa, hein? E você, como é que tá o seu relacionamento com seus filhos? Sejam muito bem-vindos, Bernardo e Bia. Prazer ter vocês aqui. Prazer estar aqui com vocês também. Mesma Nem coisa. fala. Vai você. É um prazer estar aqui. A gente teve a experiência com os nossos pais, né? Vindo, falaram super bem, gostaram muito. Que E a gente bom. recebeu o convite com muita alegria. Que bom poder agora ouvir a versão filhos, não é isso? Sim. Bia é médica, Bernardo é estudante, muito influente aqui, né? Quando entrou aqui no estúdio, todo mundo já sabia quem era ele, né? Vai aparecer o Conhecido. aqui, o arroba deles, para vocês conhecerem mais um pouquinho. Mas vamos falar sobre, né, esse momento que vocês viveram. Ele, Bernardo era menor, né? Era bem novo. Bem mais novo, hoje você tem 18 anos, né? A Bia descobriu que tem 27 ainda. É. É, Eu falei pra Erika que eu tinha 28, aí eu mandei das Bernardo e falei, não, eu tenho 27. ainda, né? Mas Faço 28 ainda esse ano. Pois é, Bia tá cursando a caminho do Sim, né? Tá junto cursando com a caminho do Arthur, Sim. isso É porque aí. ela tava ali pensando no casamento, aí muitas já coisas. começou a É adiantar que as minha mente já coisas, tá em adiantou a idade. setembro, lá no Quantos anos ela vai ter casamento, no dia do entendeu? casamento? É isso aí. isso, né? Você tá pensando aí, mas ok. Hoje o nosso bate-papo vai ser em torno mesmo da família, das vivências e experiência que vocês tiveram aí, do que vocês viveram juntos com seu pai especificamente, não é? Quem É. vai compartilhar com a gente aí primeiro? Começa. Eu? Começa. Brincadeira, só de... Olha só, a importância disso é que a gente fala para todo mundo que vai casar que nós hoje somos o quê? O somatório das nossas experiências e vivências, Sim. certo? Então, tudo que vocês viveram lá na casa dos seus pais refletem um pouco no que vocês são hoje, Com certeza. Sim. entendeu? Mas de tudo isso depende das escolhas. Então, hoje o público vai ter a oportunidade de saber qual foi a escolha de vocês diante do cenário que Sim. vocês viveram. Sim. Tá? Eu acredito que eu amadureci muito precocemente com toda essa situação, né? Porque no auge, assim, dos problemas, de droga, confusão em casa e tudo mais, eu tinha 13 para 14 anos ali, mais ou Fase menos. da adolescência. E nessa época eu estudava já, né, num colégio público federal que tinha muita liberdade. Então eu comecei a ter acesso a muitas coisas e ver muitas coisas. E em casa estava tendo vários problemas, né? E então isso foi me trazendo uma maturidade ali, de certa forma, meio solta, meio perdida. Eu não era cristã na época, meu pai, enfim, estava nas drogas também, afastado. Minha mãe era espírita, então eu não tinha muita base, né? E eu fui amadurecendo no meio disso tudo. Então, minhas bases foram sendo construídas meio erradas, assim, meio controversas, né? Mas acabou que durante a adolescência eu acabei ficando mais retraída e com medo de errar o que meu pai errou, porque eu culpava muito ele. Eu não lembro exatamente todas as histórias que eles contaram aqui, porque são muitas. Mas, assim, só um ponto, né? Que quando a gente teve que sair da casa que a gente morava, porque meu pai vendeu a casa e tudo mais, que era a casa dos sonhos, a gente foi morar numa casa que era do meu avô, que era um depósito, assim, de obra. E eu sabia que aquilo era culpa do meu pai, digamos assim. No meu coração, aquilo era culpa do meu pai. Se a gente morou um mês sem luz naquela casa, tendo que acordar com a luz do sol e dormir quando anoitecia, comprando gelo todos os dias para botar as coisas para não estragar a comida, era culpa do meu pai. Então, durante a adolescência, mesmo tendo toda essa liberdade, eu cresci muito retraída e com medo. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, que é assim,
um capítulo à parte também, porque é muita liberdade, tem muita droga dentro da faculdade, assim, as festas são bebedeira, droga, enfim, muita coisa. Na faculdade que eu meio que me soltei, digamos assim. Então, o que eu não vivi na adolescência, com medo, retraída, porque ainda estava vivendo todo aquele caos, na faculdade eu acabei me deixando levar por amizade, influência, enfim. E aí, tô contando resumido, né? Mas Sim. no final, assim, no início da pandemia, já estava no meio da faculdade, aí eu conheci uma cela, e aí, por ter amadurecido nessa fase inicial, né, dos problemas, eu criei uma relação muito maternal com o Bernardo. Então, desde dessa época até hoje sou mais controlada, mas assim... Você virou a mãe do Bernardo? Foi Virei. isso? Por muito tempo eu tinha essa preocupação de mãe. Por quê? Lá atrás, né, quando logo meus pais se separaram, meu pai estava na rua, a minha mãe tinha que sair para trabalhar e ficava uma menina de 11 anos com um neném de 2. Então, assim, eu era mãe dele ali, eu fazia comida para ele, cuidava dele. Claro, minha mãe dava suporte, a gente tinha pessoas por perto, não era assim também 100% sozinho, mas foi construindo essa dinâmica familiar. E até depois, bem lá na frente, né, quando meu pai já tinha voltado, a gente já tinha recuperado nosso relacionamento, ele começou a falar, você não precisa ter essa preocupação com o Bernardo, você não é mãe dele, você não é pai dele, pode ficar tranquila que o que ele precisa a gente vai orientar, a gente vai cuidar, você não precisa ter essa agonia de querer cuidar dele e tudo mais, porque eu queria a todo custo proteger ele dos males do mundo, entendeu? Então, teve essa questão também. E aí, na pandemia, eu comecei a ir para uma cela para levar ele. Não porque eu queria ir, mas só porque ele era muito novinho, eu queria levar ele, queria acompanhar ele. E aí foi quando eu comecei o meu processo de conversão também. E você, Bernardo, o que você lembra, né? Já que você era tão pequeno. Então, assim, eu sou um cara meio atestemunhado, né? Eu cresci na igreja, então eu não tenho um testemunho disso. Mas dessa época, cara, assim, o que eu lembro... Minha mãe falou, eu era muito novo. Então eu lembro muito pouco do processo em si das dificuldades dentro de casa com o meu pai. Porque o meu pai... A gente se muda para essa casa que era uma loja de materiais de construção em 2008. Então eu tinha 2 anos. Eu era, de fato, muito novo. Mas eu lembro do pós. Eu lembro como era viver depois sem o meu pai. Porque foi quando eu comecei a crescer e aí começa a desenvolver um pouquinho de entendimento. E aí o que eu lembro, e isso eu realmente lembro, era que a gente andava assim, a gente tinha um Del Rey muito antigo. E a gente andava no Del Rey. E Del Rey é um carro, pra quem não sabe. É um carrão, cara. Mas era um carrão na época. Meu sonho era ter um Del Rey. Mas era um carrão na época. Nessa época já não Era era. do meu avô, então, tipo... Era um carro de luxo, Era tá? bem- Nessa época já não era mais. Então, pra você A gente morava em entender... Bangu, não tinha ar-condicionado no Del Rey, Era um... Não? Não. Pô, Del Rey era um carro de virava luxo. Então, mas, uma nossa. janelinha assim, ó, pra você entrar um ventinho. Só tinha uma janelinha assim, um triângulo assim, pequenininho, que tinha que virar pra entrar um pouquinho de ar. Ah, Pra sim. você que é da idade do Bernardo, Oi, Toninho. Não entende o que é um Del Rey? o Del Rey é de uma época que o efeito estufa não massacrava a terra ainda. Exatamente. Então não precisava de ar-condicionado na época do Del Rey, entendeu? Apesar dele ser um carro de luxo. Entendeu? Hoje a gente poderia colocar aí que o Del Rey tá numa classe de um sedã de conforto, de luxo. Isso aí, um sedã médio Sim. de luxo. Viu, Fabrício? Muito obrigado pela consultoria. De carros. Mas realmente, cara, eu via um Del Rey na rua que eu morava, tinha um relógio em cima. Cara, aquilo ali pra mim era o máximo. Eu nunca tinha visto um carro com relógio. Curiosidade, foi o primeiro carro com relógio digital aqui no... Primeiro carro com relógio Tá vendo? digital A gente esculachando o Del Rey. no Brasil. A gente era muito grato por ele, porque antes do Del Rey a gente tava de Kombi. Era. Então, Era Kombi, uma Kombi é bicicletinha. rústica, Kombi é rústico. Conta a sua Vai história. lá, vamos lá. Continuando o Del Rey. Dá um pausa aí do Del Rey. E aí a gente tinha esse Del Rey, e aí a gente andava pra cima e pra baixo, que a gente tinha que fazer, a gente tinha com o nosso Del Rey, nós 3. E aí eu lembro, a minha irmã fala que eu não lembro de nada, que é tudo invenção na minha memória, que eu inventei isso. Mas isso eu sei que eu lembro. A gente ia andando assim, e eu lembro de eu pensar, cara, eu quero meu pai. Sinto saudade, eu sinto falta do meu pai. E eu era criança, eu tinha 5 anos, 4 anos, eu era muito novo. Então, Del Rey era sua mãe dirigindo, a Bi e você? Era elas 2 na frente, eu atrás, e eu ficava, cara,
É, Eu, Você que- tinha um sonho. eu quero meu pai aqui, tipo, tá faltando alguém. tá faltando algo. Essa família não tá completa, assim. Eu sempre fui muito apegado ao meu pai. E o que disseram pra você? Que seu pai tinha ido embora? O que diziam pra Ele você? tava trabalhando, É, o que ele foi era? viajar. É, eu não lembro. Não lembra, Não, não? a gente Então- não chegava a explicar muito isso pra ele, porque foi um pequeno pedaço de tempo que ele ficou sem ver meu pai. Então, assim, ele não chegou assim, se separou. Era uma família que tinha se separado. Mas ele via de vez em quando e tal. Isso era uma questão da minha proteção também. Que meu pai, quando ia lá ver ele, eu não queria ver meu pai. Eu ficava no quarto, minha mãe levava o Bernardo lá. E eu ficava pensando, ele vai sumir com o Bernardo. Ele vai levar o Bernardo... Não sei se você lembra da bicicleta. Eu lembro desse dia. É. Eu era muito apegado ao meu pai, muito, 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 muito. Minha mãe ficava pra morrer, porque Eu também. eu ficava as duas pra morrer, porque meu pai pintava, bordava, e aí sumia, e meu pai aparecia, eu ficava louco, meu pai, não sei o quê. E eu queria Pequenininho, sai desde, correndo. desde sempre, assim, desde antes dele sair de casa. Minha mãe ficava comigo o dia inteiro e tal, e eu chorava, não sei o quê. Aí, às vezes eu tava chorando, meu pai chegava, na hora que ele chegava, eu parava, eu ficava lá, pai, não sei o quê, não sei o que Apaixonado. lá. Olha, ali, Chegou. E aí, eu não lembro dessa história em detalhes, eu lembro do momento de eu subindo na bicicleta, entendeu? Sim. Mas o que eu lembro é que o meu pai foi uma vez lá em casa, nessa que tava, mas não tava. Ele foi lá em casa uma vez de bicicleta, e aí apareceu, eu subi na bicicleta e fui. Imediatamente foi atrás. Subi na bicicleta e fui junto com meu pai de bicicleta, eu não E a sabia. gente, meu Deus, pra onde ele vai levar E essa esse- criança de bicicleta? Eu não sabia pra onde eu tava indo, obviamente. Minha mãe não sabia, minha irmã não sabia, eu só fui. Acabou que no final eu fui pra casa da minha avó com meu pai. Foi tipo pra rua de trás. É, nada rua de demais. trás, mas na cabeça delas, Ele eu tava indo ser vendido. A gente não sabia, né? Do que esperar. Mas as memórias que eu tenho dessa época foram duas coisas que eu construí na minha cabeça dessa época, né? Essa memória de, cara, eu quero meu pai de volta. E uma outra história que a gente pode conversar depois sobre isso, que me ensinou muito sobre ser resiliente, sobre ser persistente, porque por toda a situação a gente não tinha condições de eu ter o brinquedo que eu queria, mãe, eu quero esse brinquedo, eu quero aquilo, eu quero isso e tal. Mas eu também nunca fui uma criança que... eu sempre fui uma criança compreensiva, vamos dizer assim. Então a minha mãe conversava comigo e falava, Bernardo, a gente não tem dinheiro. A gente não tem como comprar o brinquedo que você quer. A mamãe tá sem dinheiro e um dia a gente vai ter, mas a gente não tem. Então eu não consigo te dar esse brinquedo. E aí ela levava a gente pro shopping e ela me levava pra loja da ReHap e me deixava brincando com os brinquedos na ReHap. Então ela me soltava na ReHap e aí eu pegava um carrinho Hot Wheels, brincava com um carrinho. Eu lembro que ficava os carrinhos assim, como se fosse na parede, e embaixo ficava tipo um baú que caía os carrinhos. Caía um carrinho que saiu da embalagem, um carrinho sem roda, não sei o quê. Aí eu pegava o carrinho, cara, me amarrava, ficava ali, não sei o quê. Eu tinha um brinquedo que eu amava esse brinquedo. Toda vez que a gente ia na loja, eu ia sempre nesse mesmo brinquedo, que era um brinquedo do Pocoyo. Acho que nem sei se tem Eu mais. tinha um Cocoyo. brinquedo, viu? O brinquedo já era dele, tava na loja. Não, tinha lá, não era meu, tinha lá. Isso aí, Era de estimação. Não, mas olha só, o poder da mente. Então, na minha brinquedo. cabeça era meu brinquedo. A sabedoria da mãe em fazer isso. Olha, eu não tenho, né? Não tenho dinheiro, você não tem como ter a posse desse brinquedo, mas você pode usufruir desse brinquedo. Então, assim, isso é muita sabedoria, né? E aí eu lembro que eu ficava louco com esse brinquedo. Eu ia pra lá, eu ficava horas. Na minha cabeça eram horas, né? Talvez não fosse tantas horas assim. Mas eu ficava muito tempo lá brincando, me divertindo mesmo, e pegava esse brinquedo e fazia, e acontecia. E eu não lembro exatamente como que era, mas eu lembro que eu ficava muito entretido ali. E aí eu lembro que um tempo depois, de fato, as coisas melhoraram um pouquinho. Minha mãe trabalhava na época fazendo festa. Deve ter tido algum boom de festa aí. E aí a gente sentou assim uma vez na frente da loja da ReHap. Tinha uns bancos assim no shopping. A gente sentou na frente da loja. E aí ela foi e me deu o brinquedo do Pocoyo. Então assim, isso foi uma coisa que me ensinou muito. E isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade para falar com alguém sobre persistência, sobre resiliência, sobre sonhos, isso é algo que me vem à cabeça. Porque essa história, assim, a ausência do meu pai e eu não ter a presença constante do meu pai ali, a gente não ter uma condição financeira muito, muito bem estabilizada,
nem muito boa. Isso poderia me tornar alguém rebelde, poderia fazer de mim uma criança meio revoltada, entendeu? Uns parafusos a menos. Mas graças a Deus, acho que no controle de Deus e na proteção de Deus, isso mais me ensinou do que me rebelou, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que a gente vive a experiência e depois a gente escolhe qual o caminho? Uhum. Tem crianças, adolescentes, até jovens que diante de uma separação escolhem um caminho de rebeldia contra tudo e contra todos porque se sente ofendido, agredido. Então, tá ferido, vai querer ferir. É inconsciente. E tem outros que falam, eu não quero viver isso, e tomam uma outra postura. Entendeu? Então, isso fica bem claro para quem está ouvindo ou assistindo, que ele tem o direito de escolher. Eu quero isso para minha vida, eu não quero. E aí você decide o que é bom para você. É interessante ouvindo, né, a versão do Bernardo e da Bia. Claro que a Bia teve um impacto maior, porque ela era mais velha, então ela já tinha entendimento. E essa superproteção facilitou para que você não tivesse tanta raiva do seu pai, assim como a Bia, né? Então, na verdade, o Bernardo foi porque ela não tinha uma preservado. proteção. Sim. Às vezes a ignorância nos ajuda, né? Em algum momento ali de não saber, enfim. Mas claro também que é nítido que a sua mãe nem você fizeram ali, como às vezes acontece muito, de trazer o lado ruim dentro de casa. Porque seu pai foi embora, porque seu pai não presta. Então, mesmo em meio à dor da sua mãe e à sua, vocês tiveram um cuidado de preservar o Bernardo para que ele não crescesse, né, sofrendo alienação parental de que, Seu pai não seu pai não presta. presta, ele foi embora e deixou Larga a esse gente. negócio do teu pai. Né, e muito pelo contrário. E interessante você trazer que mesmo em meio à dor e à dificuldade, você foi compreensivo. Então, isso também parte muito da educação da sua mãe, do funcionamento. Com certeza. Porque vocês dois tinham todos os motivos, não é? Você porque viveu fartura e a escassez, não é? O Bernardo já pegou ali a escassez, mas veio a fartura depois. Então, essas diferenças de vocês dois fazem parte da vida de vocês e faz com que vocês sejam quem vocês são hoje, muito bem-sucedidos, felizes, né? Saudáveis. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam em casa assim, você não sabe da minha dor, você não sabe da minha história, não é? Eu falo que na rede social a vida feliz ela é editada, né? Não é fake, alguns são, mas é vida editada. Porque às vezes Você mostra a parte boa. gente bota a melhor parte. Só o que Às quer. vezes a pessoa nem escolheu viver aquilo, mas ela sabe que aquilo ali é bom, ela posta aquilo. Entendeu? É por isso que a gente fala que tem duas escolhas. Eu escolho isso ou isso. O que Exato. vai me fazer feliz? Aí eu vou te perguntar, Bia. O que eu vejo de muitos adolescentes e crianças, quando os pais se separam, há uma queda no rendimento escolar. E, teoricamente, na sua vida parece que não foi assim. Não, assim, eu queria fazer tudo para não ter o caminho do meu pai, entendeu? Então, o meu sentimento era, ele fez um monte de besteira e ele tá ferrando com a gente, então eu não posso deixar nada sair do eixo, porque senão quem vai fazer a besteira sou eu. Então, tudo tem que estar certinho e alinhado aqui para funcionar, sabe? Então, eu era muito focada, sempre fui muito estudiosa, assim, não me considero uma pessoa inteligente, mas eu era muito esforçada, sempre fui esforçada. Então, assim, na escola eu nunca repeti de ano. Nessa época foi a época que eu passei no concurso do Colégio Federal que eu estudei no ensino médio. Então, apesar do caos que estava acontecendo, eu ainda tinha foco, né? E meu avô, o pai da minha mãe, ele era militar. Então, assim, uma coisa que ele valorizava muito era a nossa educação, tanto minha quanto do Bernardo. Então, mesmo nas piores épocas, a gente estudava em colégio particular, né? No fundamental. O meu avô ajudava com o que podia, assim, sempre estava ali disposto a ajudar, a contribuir. Então, eu aproveitei isso que eu tinha para evitar que tivesse essa queda. Como eu falei, né, eu tive um amadurecimento muito precoce. Então, eu acho que isso é uma maturidade muito precoce para uma menina de 12, 13 anos. Mas acho que era mais medo do que realmente entender o que estava acontecendo. Era medo de acontecer alguma coisa de errado e a culpa ser minha, sabe? Na minha cabeça, né? O medo ele preserva, sabe disso, né? Ele protege, Protege, né? mas Ou também ele paralisa. Ele te protegeu, ele não te paralisou. Você usou ele para poder superar isso e não viver isso. Sim. Entendeu? Verdade.
E, Bia, teve alguns momentos ali, dias comuns, que você via o seu pai drogado. É isso? É. Conta pra gente essa experiência. Ainda era, né, quando a gente morava ainda na casa de todo mundo junto, antes dos meus pais Sim. se separarem, né? Na história, quando eles contam pra você, minha mãe provavelmente falou que ela não sabia que ele usava droga. Nunca imaginou, né? Nunca imaginou. Então, assim, Onde até... estava indo o dinheiro Então, dele, eu né? também não sabia. Né? Se ela, que era uma adulta, não sabia, eu, uma criança, adolescente, também não fazia ideia. Achava esquisito, mas não sabia exatamente o que acontecia. Então, algumas vezes de madrugada, assim, à noite, eu via meu pai chegando e achava estranho, a forma batia a porta, fazia muito barulho e tal, falava esquisito, achava estranho. Às vezes brigando, assim, tipo, discutindo em casa. Ele não era uma pessoa agressiva fisicamente, mas era agressiva com palavras, falava alto, discutia. Então, eu achava isso, às vezes, meio estranho, assim. E tem até uma coisa que eu lembro, né, que me marcou, foi que a gente estava uma vez no meu quarto, e eu não sei porquê, assim, as brigas começavam do nada, sabe? Você estava conversando, e aí do nada alguma coisa acontecia e virava uma briga. E a gente estava conversando no meu quarto, acho que o Bernardo estava dormindo no outro quarto, estava eu, meu pai e minha mãe conversando, e eles começaram a brigar, e meu pai estava com o telefone na mão, e ele tacou o telefone na parede do meu quarto, e saiu, assim, um pedaço do reboco da parede, sabe? Tipo, da tinta e da massa. E aí, tipo, aquele buraco ficou naquela parede até eu me mudar daquela casa. Então, todo dia eu via aquele buraco, eu sabia que aquele buraco tinha sido meu pai que tinha atacado um telefone ali. Eu, tipo, cara, que... Eu achava estranho, não sabia o que era, né? E via essas coisas. Uma outra coisa super estranha também, que, assim, isso eu nem imaginava que poderia ser por droga nem nada. Mas eu via muito pó no banheiro, assim, e não era a droga em si, era o que ele usava pra misturar. Então, pó de maquiagem, eu não tinha mais sombra, não tinha mais base, eu não tinha nada, porque ele moía tudo pra misturar na droga pra render. Então, tudo tinha muito pó sempre, pó de maisena, farinha. O banheiro era tipo, pó em todos os cantos. Por mais que limpasse, tinha sempre um cantinho que tinha pó. E chega uma hora que você começa, mesmo sendo criança, você começa a perceber, né? Caraca, que coisa estranha, tipo... Não tenho mais minhas maquiagens, acabou minhas maquiagens. Quem Tá saindo pra pegou? algum lugar. Quem pegou minhas Aham. maquiagens, assim, tipo... Ainda Era bem que ele. tu era pequeno, irmão. Era Imagina. ele. Era ele Meu misturando. irmão tá usando minha maquiagem. Olha que coisa E horrível. arrumou um problema. Isso era ele misturando. Misturava pra render mais a droga. Porque ele começou a ficar sem dinheiro pra comprar droga também. Então, o pó que ele comprava, ele Aham. misturava alguma coisa pra render. Eu só fui entender isso muitos anos depois, né? Mas eu achava estranho aquilo ali, tipo... Nossa, e dormia muito. Meu pai, tipo... tinha uma época, ele era contratado da Petrobras e aí foi concursado e tal. Foi a maior alegria quando ele passou e tudo mais, que legal. E aí depois eu só via meu pai, tipo, chegava tarde, dormia muito durante o dia, não podia fazer barulho pra não acordar, porque senão ele ficava bravo. O Bernardo não podia chorar, porque senão era uma confusão, porque acordou o Bernardo chorando, não sei o quê. Então, assim, eu não conseguia juntar todos esses pontos pra entender o que estava acontecendo, mas eram coisas que eu percebia que tinha alguma coisa esquisita ali. E teve alguma memória feliz aí? Você lembra de alguma coisa no meio desse caos todo? Assim, tinham dias normais, assim, que eram dias felizes, assim, em casa, que não tinha briga, parecia que estava tudo bem. Talvez os dias que ele não tinha usado, né, provavelmente. Momentos com o Bernardo pequenininho também, assim, como o Bernardo gostava muito dele, era muito bonitinho, assim, ver eles dois juntos, assim, porque ele brincando e tal, sempre muito dado pro meu pai, assim, rindo. Viagens que a gente fazia, que também eram... Desculpa te cortar. Fala. Mas tem um vídeo que tá assim, tá minha mãe e minha irmã brincando comigo. E aí elas estão brincando, não sei o que. Vem cá, Bernardo. Eu pequenininho, eu nem andava, eu engatinhava. Tava aprendendo a engatinhar. Aí vem cá, Bernardo, não sei o que. Vem pra cá. E eu assim, parado, Olhando pra gente. olhando. Aí de repente meu pai aparece. Na hora que meu pai aparece, eu vou rapidão, não sei o que. Aí ele, vem cá, não sei o que. Diferença, tipo... assim, né? não Poxa, sirvo pra nada, Bernardo. então... Que amor é esse, né? Pra esse pai. E nesse vídeo é engraçado porque, foi o que minha irmã falou, do nada, começa uma discussão no meio do vídeo. E aí eu começo a andar, aí acontece alguma coisa, aí acho que eu choro, aí começa, Aí meu pai passa na frente da câmera e aí meu pai não sei o quê, aí minha irmã tá passando na frente da câmera, não sei o que lá, aí começa uma espírito de confusão. confusão, Sim. dentro Aí de acaba o casa. vídeo. Aí acaba o vídeo. Acaba o vídeo, aí a gente não Melhor, sabe o que né? que vem depois. Melhor, né? Melhor. Corta, deixa isso pra lá. Entendi, entendi. E me fala uma coisa, você teve raiva da sua mãe por ela permanecer
e desejar ainda querer estar casada e ter essa família de volta? Tinha, acho que inconscientemente, mas tinha, assim, eu tentava, né, não culpar ela, mas lá dentro eu ficava tipo assim, cara, ele acabou com tudo que a gente tinha e você ainda diz, tipo, ela não dizia que ela era apaixonada, mas todo mundo sabia que ela era apaixonada por ele. Tinha que ser muito apaixonada, né? Eu falei isso Se pra não ela. fosse. Gente, Tinha que né? ser muito, né? Porque teve ficava idas, vindas, né? E ficava, tipo, eu não falava isso pra ela, mas assim, como que você ainda é apaixonada por esse cara? Tipo assim, minha filha, supera que isso aqui não, já era, né? E só Deus mesmo, porque um amor desse tamanho. Assim, não é comum a gente ver uma história dessa ter um final feliz. Então, assim, é só Deus na nossa história, né? Foi ele mesmo, né? Foi ele, porque, assim, meu pai era afastado, mas, assim, a gente não tinha uma família cristã, bases cristãs bem construída para dar essa volta e, no final, a gente ter a reconstrução da nossa família. Então, assim, eu tinha raiva, teve uma época, né? Nessa época, que eu dizia que eu não ia casar, que casamento Normal. casamento era isso pra mim. Você casa pra você ter problema, estresse, então não quero isso. E aí eu falava, e como eu tava no colégio federal também, tipo, tinha muitas meninas, tipo, pra frente, assim, tipo, você não precisa de homem, isso aí e tal. E aí, tipo, você vai construindo essas ideias, né? Então, nessa época, eu dizia também que não queria casar, que casamento não dava certo e tal. Mas acho que minha mãe também teve muita sabedoria para lidar, assim, comigo nessa época. Porque o Bernardo era muito pequenininho, mas eu entendia mais. Então, eu acho que ela, por mais que eu não tivesse uma figura paterna, protetora naquele momento, a minha mãe tentava, claro, né, com as limitações dela, fazer essa proteção de tentar mudar esses conceitos pouco a pouco, mas é óbvio que sozinha ela não iria conseguir, né? Mas eu tive, assim, algumas questões com a minha mãe. Tinha época que a minha tia me chamava e falava, eu destratava minha mãe, porque eu tava com tanta raiva dentro, mas não queria falar pra ela o que eu tava pensando. E às vezes eu, tipo assim, dava um fora e respondia. E minha tia, né, às vezes chamava e falava, não fala assim com a sua mãe, ela também tá passando por tudo isso e tal. E aí eu parava, pensava, tipo, realmente, mas aí acumulava de novo, em algum momento estourava de novo. E foi... Difícil, né? mas ela teve muita sabedoria também pra... Paciência, né? e paciência. E me fala uma coisa, Bia, qual o momento que você se rebelou? Em algum momento você deve ter extravasado? Você pensou em conhecer droga? Provou? Na faculdade. Durante essa parte da adolescência, eu fiquei mais retraída ali, com medo, né, do que poderia acontecer e tal. Ainda mais que ainda era muito recente a questão das drogas do meu pai. E aí, na faculdade, meu pai já estava limpo, já tinha reconstruído família, a gente já tinha várias coisas. E aí, eu acho que isso me deu, tipo assim, agora tá tudo bem. Então, posso experimentar. Então agora eu acho que eu tenho uma segurança, assim. Não acho que foi nem tão consciente, assim, mas na faculdade, como eu falei, né, a faculdade de medicina, acho que as faculdades no geral, mas pelo que eu vivi na faculdade de medicina, muito intenso. Tudo na faculdade de medicina é festa. Festa pra qualquer coisa. Acabou o primeiro período, uma festa. O O segundo... cara estuda muito, aí quando ele passa, ele quer festa. Inclusive na pandemia, né? O excesso. Quando começou a pandemia, vou te expor. Quando começou... Primeiro dia, saiu o comunicado lá, pô... Não, ninguém sabia o que era o Covid Não, ainda, ninguém né? sabia. Suspenso. Ninguém vai... Suspenderam as aulas. Suspenderam aula, trabalho, não sei o quê, 15 dias. Foram fazer festa, era Corona Festa, não sei o quê. Foram comemorar, que iam ficar 15 dias. Essa parte. Tudo era festa. Sério? Tudo era festa. E aí, enfim, todo mundo quer festa, todo mundo jovem. Eu estudei, eu tinha uma bolsa numa faculdade particular na Barra, então eu era na minha turma eu tinha 2 bolsistas, eu e mais uma. Isso também foi outra bênção do Senhor na minha vida, porque Era integral. integral, não paguei nada, fiz a faculdade particular integral. Gente, que É. Que lindo, né? Ver no meio desse No caos meio de todo tudo. familiar, você ser tão focada, tão determinada e conseguir. Mas tudo isso foi bênção do Senhor, porque não seria pela força do meu braço, porque não... Você reconhece que foi Deus? Sim, foi total, assim. Eu nunca tinha sonhado em fazer medicina, isso não era um sonho de menina. Diferente do Bernardo, que fala muito sobre sonho, eu não sonhava tanto. Eu não tinha muito essa... Você não se dá a oportunidade de sonhar, né? Como é que você Eu ia tinha sonhar que em me focar meio e àquela fazer... realidade ali? Minha cabeça era, tipo, não, tem que estudar e fazer tudo certinho e tal. E acho que talvez por isso, depois que eu passei, que eu conquistei, que eu meio que relaxei, entendeu? Tipo assim, agora eu já tô aqui, minha vaga tá certa,
relaxei. E aí eu comecei a me aproximar de algumas pessoas e tal. Aí eu comecei a beber, que eu não bebia antes. Droga, eu ainda tinha algum medo, algum receio. Mas em algumas dessas festas eu não experimentei assim diretamente, mas assim, um amigo tá usando uma droga X que mistura na água. E acabava que bebia do mesmo copo, não sei o quê. Então, assim, foi mais bebida. Droga eu experimentei meio que por tabela, digamos assim. Mas não era uma coisa que me atraía tanto também, nem cigarro. Mas eu bebi, tive relação sexual nessa época, antes, né, do casamento, óbvio. Enfim, fiz tudo que eu não tinha feito na minha adolescência. Você fez. Eu fiz na faculdade num período, tipo, de um semestre. E aí a pandemia veio. E aí pausou tudo isso na minha vida. Assim, a pandemia foi horrível, inclusive, na minha família, porque meu avô morreu de Covid. Mas, nesse sentido, a pandemia preveniu uma tragédia na minha vida. Se tivesse dado continuidade, talvez, né? A pandemia foi o que pausou, porque foi na pandemia que, enfim, tudo parou. Era muita festa e tal, não sei o quê, mas chegou uma hora que não tinha mais, não tinha mais pra onde ir. Nessa época, ela falou que ela começou a ir na cela junto comigo, porque ela queria me levar e tal. E a nossa cela era uma cela de jovens. E eu era completamente um peixe Ele fora tinha, d'água, né? tipo, 13 Eu tinha anos 12 numa anos cela numa de cela de jovens. jovens, mas, enfim, completamente errado. Mas aí a gente tava na cela, a cela era sexta-feira à noite. E a minha irmã ia com a roupa que ela ia sair depois pra festa. E aí, durante a oração, na hora que todo mundo fechava o olho pra orar, ela saía, ia embora e ia pra festa. Mas todo mundo E você? sabia que eu tava Eu indo não pra sabia. festa. Não, eu ficava. Ah, tu ficava na célula? Ele ficava, meus pais iam buscar ele Ah, depois. tá. Isso todo mundo sabia, tipo assim... Não era uma coisa escondida, Não, mas... eu não era convertida e eu falava pra eles, eu só você tô aqui tava pra ali. trazer o Bernardo. Aham. Só que meu pai sempre falou, né, que se você vai num churrasco, impossível você sair de lá sem o cheiro da fumaça. Pode não comer nada. Você pode não sair de barriga comer a vazia. carne, Mas o mas cheirinho do churrasco. alguma coisa vai Pô, ficar. passei por isso ontem. Você já estava sendo alimentada. Passei por Não isso ontem. comeu. Passei por isso ontem. Cheguei em casa com cheiro de churrasco, mas não comi churrasco. Tá vendo? Eu tava assim. Ou você é influência ou você é influenciado. É. Não existe, né? Ainda mais no campo espiritual. Não Sim. tem neutralidade. Não tem. Não é? E meus pais também nessa época tinham muita sabedoria, porque nessa época eu era muito mais impositiva, e discutia e Você queria enfrentava eles ali. enfrentar e tal. Como quem diz assim, você não tem moral pra... Um pouco antes disso, até quando meu pai estava voltando a se aproximar e tal, que ele voltou para a igreja, começou a trabalhar na igreja voluntariamente e tal, e ele chamava para ir na igreja no domingo, não sei o quê. E aí eu falava para ele, você está se escondendo atrás dessa Bíblia, eu sei quem você é. Você não me engana. acreditava na conversão dele? Na Não, mudança dele? não, médio. Tipo, assim, eu fui na clínica de recuperação e vi e tal o processo, mas ele saiu antes do tempo. Ah. Porque o processo dele foi tão rápido que ele saiu antes do tempo. Eu falava, foi tão rápido? Ele tá enganando esses caras. Aham. Eu sei que não é assim. Eu que convivo com ele, não foi tão rápido. Ele não foi 100%. E aí, então, quando ele voltou, eu falava, gente, não tá mudado. Você tá se escondendo atrás dessa Bíblia. Eu sei quem você é, eu sei que você não mudou. Então, tipo, isso ainda teve essa minha questão com a igreja. Então, pra eu voltar, pra eu aceitar ir pra igreja... Eu aceitei Jesus na sala de casa, porque eu falava pra ele, eu não preciso ir lá na frente mostrar pra todo mundo. O que você quer que eu vá lá na frente pra todo mundo? Quer que eu aceite Jesus? Eu aceito Jesus. Mas eu não quero lá na frente, assim, toda revoltadinha, sabe? Tipo, falou, tá bom, então a gente vai orar aqui e você vai declarar... Não vai citar Jesus agora. Quantos anos tu tinha? Eu já tinha 15, eu acho. Não, tinha mais, uns 16. 16? Mas assim, aceitei, mas não tava também, né, ainda e tal. Mas assim, revoltadinha nessa Na época. faculdade tu entrou com quantos anos? Eu entrei com 19 na faculdade. 19. Então dos 13 a 19, 6 anos, né? É. Então depois tu resolveu viver os 6 anos em 6 meses. Foi por aí. A gente vai resumir agora tudo em 5 minutos. Já teve bastante coisa. E me fala como foi o processo de entender que você tinha que perdoar seu pai, você tinha que perdoar sua mãe. Como é que foi essa reviravolta, né, na sua mente, no seu coração, de que você poderia sim casar, ter uma família bem-sucedida? Como e quando se deu esse processo do novo caminho? Então, o perdão, né, familiar dos meus pais, enfim, principalmente do meu pai, foi com o tempo, ao longo desse processo dele. Assim, o Senhor teve, obviamente,
foi muito bondoso com a gente nesse período, porque hoje eu enxergo que ele segurou na minha mão para que isso acontecesse, sabe? Porque na época, assim, como que uma menina toda revoltadinha e cheia de problemas estaria vivendo tudo isso, né? Então, assim, o meu perdão foi pouco a pouco. Meu pai teve muita paciência para voltar para casa, né? Tipo, reconquistar esse espaço dele de marido, de pai, enfim, de tudo dentro do núcleo familiar. E aí, com o tempo, pouco a pouco, eu fui aceitando ele de volta e perdoando. Na época, sem a noção de que era o Senhor que estava trabalhando isso no meu coração. Mas foi pouco a pouco, assim. Eu não tive uma clareza de, tipo assim, eu vou perdoar meu pai porque, poxa, realmente ele mudou e tal. Mas com o tempo eu fui vendo, pô, realmente isso aqui tá diferente. Acho que o meu pai lá de trás não agiria dessa forma. Isso aqui tá mudado mesmo aqui. Tá. Aí passava um tempo, outra coisa acontecia também que ganhava um pontinho. E acho que pouco a Ganhava uma pouco estrelinha, né? ganhava uma estrelinha. Então foi através da mudança dele mesmo, né? No dia a dia, né? Sim. Vendo realmente Teve a conversão e teve, né? Porque conversão é mudança, né? Sim. É você realmente mudar, deixar para trás o velho homem e seguir ali, né? Uma nova pessoa com Jesus. Sim. E assim, quem conheceu meu pai antes e conhece hoje é totalmente diferente, assim, é outra pessoa, sabe? Tipo, é muito diferente. Eu falo que eu não consigo ver, é claro, a gente conheceu ele, né? Agora, pastor, eu falo, gente, que olha assim, né? Esse homem amoroso, né? Gentil, feliz. É outra pessoa, assim. É o que Deus faz, né? Quando Graças a a gente Deus. recebe ele no nosso coração. Amém. Sim. Você estava falando aí, veio a música aqui. Fala. Aos cheiros das águas brotará como folhas novas, florescerá. Na época dele, né? Seus ramos se renovarão Óbvio. e não cessarão seus frutos. Só com o Sim. cheiro da água, do Espírito, Sim. a gente consegue essa mudança e Canta aí. produzir Eu não frutos. tô conseguindo Não lembrar. cantar não, porque a minha garganta não tá garganta legal. não Vou tá começar boa, a né? tossir É, aqui. tá Gente, você quer me ver cantar? Vai orando aí. Ele canta assim, gente. Ele canta assim, né, amor? Estão preparados? Tem um momento aqui que a gente gosta muito, vocês devem ter visto lá, que é a pergunta surpresa. Que eu não falei pergunta bomba. É verdade. Pergunta surpresa. Surpresa. Trazida pela Ana, que também fez o caminho do sim, vai casar. Porque nessa equipe aqui, entendeu? Quase falei mistério agora. Oh, aleluia. Nessa equipe aqui que entra solteiro, entendeu? O Bernardo tá E muito quem novinho não ainda. tem ninguém, arruma. Mas arruma gente boa, né, amor? Arruma Nossa. pra... Se for ruim, a gente faz uma consulta no CPF, depois manda uma visita do motoboy. É o quê? Nada não. Brincadeira não, gente. Presta muita Olha. atenção, não. Olha, Deixa, gente, não dá. Eu tento, eu me A gente esforço. manda ele seguir um novo caminho. Ah, tá. Irmãos, Amém. aqui ó, segue por aqui. Você é de Jesus, né, por É. isso? Eu sou de Jesus. Eu sabia que ele ia cantar essa. Vamos lá. Se vocês pudessem olhar para vocês mesmos na situação de antes, no pior dia da vida de vocês, o que vocês diriam para vocês mesmos sabendo como a história termina? Profundo isso, hein? Isso, rapaz. Ah, muito filosófico esse negócio aí. Assim, tem uma frase que é a frase que eu coloquei agora nem é mais status, né? Agora é recado do WhatsApp. Na minha época era status do WhatsApp. Status virou outra coisa. Enfim, antes mesmo de ser convertida, que faz o seu melhor e confia. E na época, assim, não era confia em Deus, era confia... Confia em você. Confia. Ah. E hoje eu entendo que é confia em Deus. Então, mesmo antes de ter essa noção, eu já tinha isso, né? E acho que É o que você diria, é o né? que eu diria, faz o seu melhor, faz o que você pode e confia. Confia no Senhor, que o mais Ele fará. Amém. Amém. E você, Bernardo, pensou em alguma coisa? O Bernardo já tinha um olhar positivo. E assim, né? eu era muito novo e eu tinha um olhar positivo. Então eu acho que eu incentivaria aquele mini eu a continuar assim. Acho que no máximo eu falaria que as coisas vão melhorar, que vai dar tudo certo. Porque, foi o que eu falei assim, eu realmente era muito novo. E eu tinha na minha cabeça que as coisas iam dar certo. Eu queria que meu pai voltasse e tal, mas na minha cabeça de criança sonhadora. Pra mim tudo ia dar certo, meu pai ia voltar, e eu ia ganhar meu brinquedo do Pocoyo e tudo ia ter. Eu ia falar que acredito que o Pocoyo é... Ele vai chegar a hora.
Bernardo, me fala uma coisa. Eu queria que você desse um recado para quem está ouvindo a gente, assistindo. Porque você é tão jovem, você tem 18 anos, né? Você teve, claro, mesmo não tendo consciência, mas tudo que a gente vive na nossa família de origem, na nossa infância, tem um impacto positivo e negativo, né? Como o Douglas iniciou falando, e essa frase é minha, da Psi aqui. nós somos o resumo Direito das autoral agora, vivências. vou ter que O pagar. resumo das vivências e das experiências, não é? Então, aos 18 anos, o Bernardo é o resumo de tudo que ele viveu, de tudo que ele presenciou. O que você diria, né, aos jovens, assim como você que está no último ano do ensino médio, você já trabalha com adolescentes aqui na nossa igreja, né? Você já é um cara influente, um cara sonhador. O que você diria para aquelas pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente agora, passando por situações difíceis, situações assim que não dá para confiar, que está pensando em desistir? Eu costumo dizer que eu não sei o que a pessoa está passando, eu não sei intimamente qual é a dificuldade dela, o que aflige ela. Eu não posso, eu não consigo saber, e em várias situações eu nem quero saber o que aquela pessoa está passando como dificuldade, não no sentido de indiferença, mas no sentido de que eu não preciso disso, porque eu posso até não saber o que aquela pessoa está passando, mas eu sei que existe um Deus que é muito maior do que essa dificuldade, existe um Deus que é renovo, existe um Deus que é consolo, existe um Deus que é socorro bem presente. Então, eu não sei qual dificuldade que você pode estar passando, não sei a dificuldade que um jovem, um adolescente pode estar enfrentando dentro de casa, com a família, na escola. Às vezes, cenários que eu não consigo nem imaginar. Mas eu sei que existe um Deus que quer usar esse adolescente, independente da forma, independente do contexto. De vez em quando eu tenho a oportunidade de ministrar no Vida Vitoriosa e eu gosto sempre de falar isso. Eu não sei o que você passou para você chegar até aqui, eu não sei como está o seu coração, como está a sua mente, mas o que eu sei é que existe um Deus que quer te usar, existe um Deus que quer transformar a sua vida, existe um Deus que quer te levar a um novo patamar, existe um Deus que quer te levar a um novo nível. Então, se você está ouvindo isso, você está passando por alguma dificuldade, você está passando por algum problema, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus quer te usar, Deus quer te tratar, Deus quer te curar. Amém. Então, não se limite, não se retém, porque eu sou muito novo, porque eu sou muito velho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Cara, Deus quer te usar independente disso. Então, foi o que eu falei, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tá aí para você e Ele quer te usar. Amém. Amém. Bia, você que teve aí o conflito direto, né, com seu pai, o que você diria aos filhos, né, que eu falo, você ouviu isso de nós como líderes de vocês, que o maior desafio hoje, na nossa opinião, nesse tempo, é a criação de filhos, né? Você vai se casar, você deseja ser mãe, ter seus filhos. E o que você diria para esses filhos que estão passando conflitos, que pensam diferente dos seus pais ou que viveram situações em que eles ficaram vulneráveis, assim como você? O que você diria para esses filhos? Vão ter muitos momentos que nós vamos discordar dos nossos pais e vão ter momentos que eles vão estar certos ou não. Os pais não nasceram com manual de instrução, né? Verdade. Então, os pais são passíveis de erros também. Muitas das vezes a gente cobra aos nossos pais uma perfeição que nós não temos. Então, os pais têm que ser perfeitos e não podem errar com você nunca. Mas você pode errar com seus pais quantas vezes forem necessárias. Então, tentar enxergar os seus pais como seres humanos que, assim como você, estão aprendendo a viver. Então, muitas das vezes eles podem errar com você. E é claro, existem erros graves e erros que, enfim, não são passíveis assim de a gente relativizar. E nesses casos existe ajuda especializada para isso, mas discussões e diferenças de opinião são passíveis de você conversar e você tentar entender a visão daquela pessoa, né, dos seus pais, porque muitas vezes a gente discorda e pode continuar tendo um relacionamento saudável, mas vão ter momentos que a gente vai continuar discordando e continuar amigos, né, dentro do nosso relacionamento de pais e filhos. Então, muitas vezes a gente é muito duro com os nossos pais e cobra demais coisas que eles também nem estão cobrando da gente. Então, a gente tentar enxergar os nossos pais também na vulnerabilidade deles, né? É claro que tiveram momentos que eu precisei dos meus pais e eles não estavam lá.
Mas na maioria das vezes os pais estão ali para tentar te ajudar e te suprir. Então você tentar enxergar, olhar os seus pais com um olhar mais amoroso. Amém. Vocês serão bons pais? Em nome de Se Jesus, Deus sim. quiser. Quem é bom filho, né? Se torna bom pai, bom marido, boa esposa. Sim. Não é? Obrigada pela presença de vocês Obrigada, aqui. gente, pelo Obrigada convite. pela participação. Que lindo poder ouvir, testemunhar o que Deus fez na vida dos seus pais, o que Deus já começou a fazer na vida de vocês. Então, a nossa Verdade, oração é amém. que Ele abençoe vocês e prospere em tudo que vocês fizerem. Amém. Um legado, né? O legado, a importância do legado, né? A questão geracional. Eu sei que você é de casa, você que está ouvindo a gente, você que está vendo a gente pela Bem Mais TV, também foi abençoado. Então, não importa o que você esteja vivendo, como o Bernardo falou, a gente crê e profetiza que você também pode ter esse Deus que opera milagres, que faz tudo novo e que tem um novo caminho para você. É isso aí. Mude de atitude e comece a viver. A gente te espera no próximo sábado, às 18 horas, aqui na Atitude TV e também na Bem Mais TV. Então, compartilhe esse podcast para o maior número de pessoas possíveis. Meu beijo. Tchau, gente. Tchau, galera. New Age Cast. Podcast New Age.